Bom dia, galera! Tudo bom? Eu sou a Izzy e você está no Lido Lendo. Seja muito bem-vindo ao canal. E hoje eu vim gravar a resenha de um livro que eu adorei ter lido, que é Rosário Tijeras, de Jorge Franco. Eu comprei esse livro na Bienal de São Paulo, ano passado. Sabe aqueles estandes de livros que tem 1 trilhão de livros espalhados? Pois é, eu peguei esse aqui lá. E eu acho que eu paguei em torno de R$ 10 nele, eu acho que foi isso. Eu amo quando isso acontece. Eu não conheço nada do autor, eu não conheço nada do livro, e aí eu escolho por um acaso e o livro é muito bom. E quando eu peguei esse livro lá, eu adorei essa capa, adorei o nome, e quando eu abri aqui e vi que o autor era colombiano, eu comprei na hora. Mesmo porque vocês sabem que eu adoro conhecer autores novos e de países diferentes, gosto de literatura contemporânea, então esse aqui foi um prato cheio. E ó, massa, não me arrependi, o livro é muito bom e eu vou contar um pouquinho dele pra vocês. O livro vai contar a história dessa moça aqui que dá nome ao livro, né? Rosário Tijeras. Gostaram do meu espanhol? Eu sou uma pessoa multilingüe. Que vive numa favela de Medellín, na Colômbia. Então, sim, a gente vai estar inserido aqui num contexto de violência, de tráfico de drogas. Rosário é uma moça muito bonita, mas muito misteriosa. Aos 8 anos de idade, ela foi violentada por um dos namorados da mãe. E anos mais tarde, Rosário resolve se vingar dessa pessoa. E ela pega uma tesoura. Então vocês já imaginam o que Rosário fez com esse cara. Mais pra frente, ela foi expulsa de casa pela mãe, então teve que cair no mundo muito nova e arrumar alguma forma de sobreviver. Então nós temos aqui uma pessoa, uma personagem principal, uma heroína que usa drogas, que se prostitui e que virou uma assassina de aluguel. Uma assassina de aluguel muito bonita, muito sedutora, que usava a sua beleza para atrair as vítimas. Tanto que antes de matá-las, ela abraçava, beijava e na hora do beijo ela atirava para matar. E por causa disso tudo, Rosário meio que virou uma lenda na favela. As pessoas não conheciam, mas falavam dela. Pessoas que a conheciam tinham medo de Rosário. Mesmo porque falavam que ela já tinha matado mais de 200, que ela mijava em pé, que ela tinha um filho com o diabo, que ela era dona de todos os assassinos, de todos os traficantes lá da favela, que ela mandava e desmandava em todo o mundo. Então as pessoas tinham muito respeito por Rosário e muito medo também. Só que a história, o livro, não vai contar simplesmente a vida de Rosário. Ela vai contar sim a vida de Rosário, só que pelos olhos de Antônio, que é um cara simplesmente louco e apaixonado por Rosário. Ele nutriu essa paixão por Rosário durante muito tempo, em segredo, simplesmente porque o seu melhor amigo, Emílio, namorava Rosário. Emílio era um playboy que subia lá um morro para comprar droga e acabou conhecendo Rosário numa época da vida aí, e eles começaram a namorar. E Antônio teve que aceitar. Antônio era aquele amigo que pegava as rebarbas de Emílio, sabe? Emílio, um playboyzão, super rico, as meninas ficavam doidas com ele, né? Então Antônio estava sempre acostumado a perder para Emílio, sempre, na vida inteira, desde criança. E aqui em relação a Rosário Tijeras não foi diferente. Rosário era uma mulher muito desejada. Todos os homens queriam, mas só Emílio tinha. E o amor deles era muito fogoso, sabe? Muito intenso. Então, a gente tem uma história narrada por um cara que viveu uma paixão proibida e que por mais que Rosário seja essa pessoa fora da lei, essa pessoa que brinca com sentimentos de todo mundo, o Antônio não enxerga isso, porque ele é muito apaixonado por ela. Só que é interessante que o livro começa justamente no momento de tensão. O início do livro é o seguinte, eu vou até ler para vocês, ó. Como levou um tiro a queima-roupa, ao mesmo tempo em que recebia um beijo, Rosário confundiu a dor do amor com a dor da morte, mas tirou a dúvida quando afastou os lábios e viu a pistola. Ou seja, Rosário provou do próprio veneno. Ela também levou um tiro a queima-roupa enquanto levava um beijo de uma pessoa. E aí a história começa assim, com Rosário quase morrendo e o Antônio levando o Rosário para o pronto-socorro. E aí, sem saber notícias de Rosário, sem saber se ela estava viva ou se ela estava morta, Antônio começa a pensar no passado e a narrar pra gente
as histórias que ele e Emílio tiveram com Rosário desde lá do início, desde quando eles a conheceram. Então conta um pouco da história de Rosário, um pouco da história deles e os sufocos que ele passaram por causa dessa mulher. Então é uma história muito bacana, tá? É um vai e vem danado, é uma história frenética mesmo, porque, como eu disse, vai envolver o pano de fundo de uma favela em Medellín, né, na Colômbia, que a gente sabe que tem facções e tem brigas de gangues. Rosário tem um irmão que se chama John F. e que trabalha pro tráfico. Então, assim, um ambiente bem pesado, onde a gente vai ouvir essa história de amor também pesada, de uma história triste, mas de amor, contada pelos olhos de uma pessoa apaixonada. Esse é o grande pulo do gato desse livro. E eu acho bacana esses livros que entregam pra gente o que vai acontecer no final. E aqui a gente já sabe, né, no primeiro parágrafo, que Rosário vai levar um tiro, né? Isso não é spoiler, lógico. Então a história se desenrola, a gente vai conhecer um pouco de cada personagem, suas motivações, da família de Rosário, do irmão, do ex-namorado. Então a gente tem um panorama de tudo. Temos também idas e vindas no tempo, né? Tem até que ter um pouco de concentração para pegar esses pulos, porque a história é mesmo muito corrida, que é uma coisa que eu gosto e não gosto, mas esse livro aqui eu gostei. Eu gosto sim de personagens com mais profundidade, gosto que explorem mais um pouco o personagem, só que nesse caso aqui não, nesse caso funcionou. A história foi contada em questão de horas, né, enquanto Antônio esperava por Rosário no pronto-socorro, então tinha que ter uma coisa mais rápida, né? Tinha que ser uma coisa mais frenética. Então, aqui você não vai ter profundidade de personagem nenhum. Eu até queria saber mais sobre algumas pessoas, mas não tem. É bem rápido mesmo, e isso deu um toque especial à história. Eu gostei pra caramba. É um livro autêntico, tem palavrão explícito, tem violência, tem sexo. Então, quem não gosta desse tipo de livro, fique bem longe de Rosário Tijeras. Bom, galera, esse livro aqui foi publicado na Colômbia no ano de 99 e no primeiro final de semana ele já virou um sucesso, assim, esgotou a primeira edição em questão de horas, tá? Tem uma notinha aqui atrás do Gabriel Garcia Marques falando que este é um dos autores colombianos a quem eu gostaria de passar a tocha. Ganhou prêmios de literatura policial. Então, gente, é um livro muito bacana mesmo. Tem também um filme baseado nesse livro que eu não vi e não tô com vontade de ver, porque aqui a gente sabe que Rosário é uma moça sedutora, de olhos negros e de pele cor de canela. E o filme botaram Rosário mais branquela do que eu. Como é que pode? Então não tô com vontade de ver não, tá? Mas também tem uma série, na verdade uma novela colombiana que tem no Netflix, se chama Rosário Tijeras. Eu assisti e é assim, a essência é a mesma, só que é uma novela, né, gente? Um novelão, tem 60 episódios, 60, não sei mais quanto, tem um monte. Eu assisti tudo. Foi uma adaptação interessante, mas é uma novela, tá? Mas uma coisa que fica bem evidente aqui, uma diferença muito grande entre o livro e a série, é que no livro Rosário é descrita como uma menina que não lê, ó, a louca, que não sorri, ela não sorri nunca, ela é sempre séria, semblante fechado. E na série, que tá na Netflix, ela é muito feliz, é uma menina cheia de vida, que adora viver, que não sei o que lá. Pronto. Então isso me irritou um pouquinho, mas no geral, tudo bem, eu assisti e me diverti bastante. Mas vale a pena só pra vocês verem a atriz, que é muito bonita, que colocaram pra fazer Rosário. Ô menina bonita, bonita mesmo, bem bonita. Então é isso, galera, essa foi a minha resenha de Rosário Tijeras, de Jorge Franco, um livro que eu amei ter lido, escolhi por acaso e adorei ter lido. Se vocês tiverem oportunidade de ler, eu acho que esse é o tipo de livro que acha bem fácil em sebo, tá? Fiquem de olho aí nas bienais, porque tinha bastante desse livro lá ano passado. Se você gostou do vídeo e da resenha, me dá um joinha para ajudar na divulgação do canal, se inscrevam aqui, compartilhem, divulguem, me acompanhem nas redes sociais. E muito obrigada pela companhia, muito obrigada por assistir, um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, gente, brigadão!